1 Samuel capítulo 17. Amém? Houve uma batalha, e essa batalha nós sabemos que Davi estava prestes a se tornar um herói, porque ele ia enfrentar uma das suas maiores batalhas, né? Como menino ainda. E Deus mostra que não importa quem você seja, não importa quem você é, o teu tamanho, a sua idade, né? Não importa as suas experiências, a sua sabedoria, não importa se você conhece de assunto ou não, a sua vitória, ela sempre virá do Senhor. E Davi demonstra, porque um exército inteiro estava de frente a um inimigo só, chamado Golias, um gigante, e todos eles estavam com medo de enfrentar aquele gigante. E Davi assume um compromisso de enfrentar. Às vezes você olha para a sua família, você olha para a sua casa, para o seu casamento, seus filhos, né, para a sua vida sentimental, e você também encontra um gigante que aos olhos humanos é completamente impossível de destruir, de derrubar, de fazer com que esse inimigo realmente seja destruído. Então, quando a gente olha desta maneira, nós estamos completamente fora daquilo que a palavra do Senhor nos diz. E eu já vou adiantar um pouquinho, vamos lá no versículo 32, que diz o seguinte, versículo 32, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então, a primeira coisa que o Davi mostra para o rei, Davi, o rei, ninguém pode ficar abatido. Se você quer ser derrotado, você tem que procurar mudar o seu semblante, você tem que procurar mudar o seu espírito, o seu estado. Pastor, mas é difícil. Não é difícil. Tem que se tentar, tem que se buscar. E tem aquele momento que a gente abre os olhos para a palavra de Deus e as coisas começam a acontecer. Ou seja, não adianta você ficar descontente com a situação, incrédulo, triste. Não vai adiantar, não vai resolver, não vai fazer com que você mude essa situação. A primeira coisa que Davi fala, diz, não fique abatido. Porque quando nós nos abatemos diante de um problema, de uma situação, nós estamos o quê? Desistindo. E as lutas, elas não são para se desistir. Não importa qual seja. Em todas elas, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós não sabemos a quantidade, o tempo que essa batalha vai durar. Mas a vitória no final sempre será daqueles que perseveram, aqueles que buscam. E nós nunca vencemos o inimigo com medo, triste, descontente, né? Desanimado, incrédulo. Você nunca vai conseguir vencer o mal se você estiver com o teu espírito abatido. Se você estiver descontente, incrédulo, triste. Não tem como você conseguir enfrentar olhando para o problema, todo mundo olhando para o Golias e falando, e agora? O que será de nós? Quem é que tem coragem? Medo, ninguém tinha coragem. Nós não podemos ter medo da situação. Se você tem vindo aos domingos, você tem visto que eu tenho pregado sobre o Espírito Santo. A pessoa que ela tem o Espírito Santo na vida dela, ela tem o grande, maior aliado que ela possa ter aqui na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos faz mudar a situação no mundo físico. Eu peço para que vocês entendam uma coisa. Quando eu falei que ele formou Jesus dentro do ventre da Maria, ele mudou
a ciência, a biologia, tudo, irmãos. Ele afligiu tudo. O Espírito Santo, não tem como fazer teste. Me passaram, depois eu vou ver se eu acho, me passaram uma fórmula para que pudesse, o que Jesus fez para transformar água em vinho, entendeu? As moléculas que ele transformou, o que foi, o que ele fez para se transformar uma água em vinho. Então, cientificamente, eles passaram, né? Então, não tem como você tirar da água a pressão que ele fez, o que ele tinha, o que a ciência tinha que fazer para conseguir transformar a água em vinho. É muito complexo, e ele fez um piscar dos olhos. Então veja, o que ele fez, o Espírito Santo, dentro do ventre da Maria, quando a gente lê lá em Atos, né, que desceu o Espírito Santo, soprou, veio um vento forte e soprou o Espírito Santo. Quando você lê, né, em Êxodo, quando o mar se abre, diz que veio um vento forte e abriu o mar. Na verdade, na tradução original, essa palavra vento não é a verdadeira palavra. Essa palavra deveria ter colocado como o Espírito Santo. O vento, na tradução original no grego, é Espírito Santo. Então, quem abriu o mar foi o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, ele vem, ele transforma. Então, havia um outro espírito em Davi. Não era o mesmo espírito que estava com o rei Saul e os seus soldados. É por isso que Davi enxergava as coisas completamente diferente. Olha o versículo 33. Diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Não engrandeça o seu problema, a sua dificuldade. A pessoa que não tem o Espírito de Deus, a pessoa que não está próxima de Deus, ela está sempre engrandecendo o problema. O problema sempre é grande e a sua força é pequena. Veja que o rei Saul diz o seguinte: olha, você não vai conseguir, você é um menino, você é pequeno, você não tem força. É isso que o inimigo quer fazer. Irmãos, quem estava aqui segunda-feira, eu vou até citar um pouquinho ali na frente, uma revelação que Deus nos deu aqui sexta-feira, segunda-feira, muito, muito forte. Quem não está vindo segunda-feira está perdendo também. Pastor, mas segunda, quarta, sexta, também. Vai ficar fazendo o que em casa? Trabalhar, todo mundo vai trabalhar todo dia, comer, todo mundo vai comer, mas a pessoa não tem fome, né, da palavra de Deus. Então a gente tem que criar um pouquinho mais de fome, aquele que busca, encontra. E é uma palavrinha que você escuta, muda a sua vida, de um dia para outro. Porque quem revela essa palavra é o Espírito Santo. E quando você tem a revelação da palavra, você tem todo o poder para mudar a situação. Porque essa palavra ela foi revelada para que você mude. Como eu estou falando de fé, né? Eu estou falando de fé, Deus nos deu uma mensagem muito... eu peguei a mensagem, até guardei, falei, não, que mensagem é essa aqui? Coisa, que nem dizem por aí, coisa forte. Amém? Então, o que acontece? Houve um espírito diferente no rei Saul. Você olha para o Davi, o Davi está dizendo que vai lutar, que vai vencer, mas o Saul está dizendo ao contrário. O Saul está dizendo, não, você é muito jovem, ele é um guerreiro experiente. Veja que há uma diferença na pessoa, na visão, nas palavras de uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Você conhece as pessoas pelo que fala, irmãos. Eu tenho falado isso. Só de conversar com as pessoas, você conhece as pessoas. Você sabe onde a pessoa tem fraquezas, aonde a pessoa ela é destruída, aonde a pessoa ela tem problemas. Por quê? Porque ela confessa. O diabo faz ela confessar. E ela pratica, ela toma as atitudes erradas,
Por quê? Porque ela não consegue. Quem nos convence do erro, quem nos convence é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz com que a gente realmente cumpra a palavra do Senhor. Então, o rei Saul começa a falar o contrário, dizendo, né? Não, você não vai conseguir. Irmãos, nunca diminua a tua força. Essa é uma estratégia do teu inimigo. É dizer a você que você não pode, que você não tem forças para vencer o problema no seu casamento, para vencer a tentação, para vencer, não, você é de carne, a carne é fraca, para vencer a ira, a raiva, o ódio. O inimigo, ele sempre diz que você não tem força. Mas a Bíblia diz o seguinte para nós: diga ao fraco, eu sou forte. Deus não está contando com a tua força. Eu não quero saber se você tem força ou não. Deus está dizendo, eu que sou forte. Não é a tua força, não é a tua vontade. Não é. Não é o teu braço, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade que vai vencer o inimigo. É o Senhor, é a força do Senhor através de você. Davi não tinha, humanamente falando, força. Ele era menino, ele era jovem. Tanto é que todos que olharam para ele disseram, você não pode. Então, isso mostra para nós que as nossas vitórias não estão naquilo que eu conheço. Às vezes a pessoa vem na igreja, primeira vez vem na igreja. E tem gente que já está 20, 30 anos na igreja. A primeira vez que ela entrou numa igreja evangélica, ela chega, ela ouve a palavra, ela aceita, e ela faz, e ela concorda, o milagre acontece. E tem outra pessoa que está com o mesmo problema, na igreja há 20 anos, não consegue mudar a vida dela. Então, mas eu já conheço a Bíblia, eu sou batizado. Não é uma questão de ser batizado, não é questão de ser dizimista, ofertante, não é uma questão, é uma questão de fé. A fé é algo que Deus nos deu para mudar qualquer situação. É que eu não vou voltar à reunião de segunda-feira, mas que eu estou falando de fé, muito bom. Então, a fé é algo que muda a sua vida. E ela está alicerçada na palavra do Senhor, revelada pelo Espírito Santo. Por isso a importância de você ter o Espírito Santo. Você não precisa de ninguém. Então, o Espírito Santo fala com você quem você é. O Espírito Santo projeta você diante da situação. Dentro do seu coração há uma mudança, há uma transformação. Você enxerga as coisas diferentes. Porque a fé é uma visão. É uma visão que você tem hoje do que vai acontecer amanhã. Certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. É algo que você tem certeza hoje, agora, do que vai acontecer daqui a pouco, daqui a um tempo, daqui a uns dias, daqui a uma semana. A fé ela é uma visão. Então, o que Davi está dizendo? Davi já está vendo a vitória dele. Davi falou, não, eu pode deixar que eu acabo com ele. Olha o que ele vai falar. Por quê? Ele tinha visão. Voltando aqui, versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Então veja, a fé de Davi. Davi já tinha lutado contra o urso, com 15, 16 anos ele tem aqui. Falou, quem que pode lutar, humanamente falando? E o que ele via? Ele via que dentro dele tinha um outro espírito. E Deus deu essa vitória. Ele falava, não, Deus me deu essa vitória. Se Deus me deu a vitória sobre o urso e sobre
o leão também vai me dar diante desse. Por qual que é a diferença? Pensa na sua vida, irmãos. Pensa no seu passado. Se você enfrenta hoje um problema, uma dificuldade, qual foram as vitórias que Deus já te deu? Pastor, eu já tive vitória aqui, já tive vitória ali, já tive vitória ali. Então, se Ele já te deu essa vitória, por que Ele não vai te dar essa que você quer agora? Mas por que eu não consigo, pastor? Por que eu ainda não venci? Porque talvez a sua visão de fé ainda não é a verdadeira visão. Qual que é o problema que você tem que você não pode vencer? Por que Deus já te deu alguma coisa, agora Ele não quer te dar? Ele está bravinho? Ele acha que você não merece? Não, por quê? Por que você conseguiu aquilo e agora não consegue? Porque aquela vez você demonstrou fé. Você agradou a Deus com a fé. E hoje, talvez pelo problema aparentemente ser maior, aparentemente é maior, aparência é maior, mas o problema é causado pela mesma praga, chamado demônios, Satanás, diabo. O problema pode ser maior aparentemente, mas o causador é o mesmo. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade. Pode ser que tenha até mais demônios, mas não quer dizer que o nome de Jesus seja mais fraco. O nome de Jesus é mais forte que todos os demônios que existem. Você pode estar com todos os demônios na sua vida. O nome de Jesus é infinitamente maior do que esses demônios que estão na sua vida. Amém? É uma questão de fé. É uma questão de quem está com você. Pastor, mas veja que todos estavam olhando para o problema. O seu coração precisa mudar, irmãos. Eu tenho prova disso. Quando eu estou enfrentando problemas, e eu vejo, enquanto eu não mudo meu coração, não consigo mudar meu coração, eu vou lutando, até que eu consigo enxergar. Aí vem aquela paz, eu vejo a vitória, aí acabou. Quando eu vejo a vitória, eu só descanso, porque eu já vi a vitória. Quando você vê a vitória já é a tua. Você não precisa mais se preocupar, ficar... Quando você consegue o teu espírito enxergar a vitória, entendeu? É a mesma coisa. Vamos assim, como que eu posso exemplificar isso? Você está subindo uma serra, e está chovendo. Uma vez eu subi a serra. Um primo meu faleceu, né? Inclusive, eu estava lá na praia e bateu com a moto num poste, morreu. E eu fui buscar ele lá na praia, né? No IML, né? Reconheceu o corpo e tal. E aí colocou ele no caixão, colocou dentro do carro. E os caras que veio dirigindo o carro, e estava uma chuva, irmão, na serra, serração, e aqueles raios, e iluminava o carro, parecia um filme de terror. E os caras só cantando, defunto que acordava, defunto que levantava. Eu não era convertido ainda, entendeu? E um defunto que fez isso, uma vez ele foi, e o cara levantou, e o cara dava... Parecia que ele ia levantar, ele nem olhava para trás. Parecia que aquela tampa ia levantar, e eu ia olhar e ele estava lá, para mim, entendeu? Então, quer dizer, enquanto eu não cheguei em São Caetano do Sul, eu não senti paz. Enquanto eu não saí daquele carro, eu não senti paz, entendeu? Quando eu cheguei, entreguei, está aqui, nunca mais me manda para fazer isso. Era meu primo, não casado com a minha prima, né? Mas a gente era muito amigo. Então, quer dizer, mesmo assim, né? Quem não tem experiência, quem não conhece, mas eu só tive refrigério depois que eu entreguei o pacote lá, né? Então, o que acontece? É assim também, você está enfrentando lutas na sua vida. Quando é que você vence? Quando você se sente que você venceu. Quando há algo no seu coração que mostra para você que mesmo aquilo que você está vendo, não é suficiente para te convencer da derrota. Se aquilo que você está vendo te convence da derrota, então você ainda não venceu. Porque quando é que eu venço? Quando mesmo que eu estou vendo, mesmo que eu esteja vendo tudo ao contrário,
mas não me convence mais, não convence mais o meu coração. Meu coração diz, não adianta, mesmo que eu esteja vendo, mesmo que o médico está falando, mesmo que ele está falando isso, mesmo que está parecendo que não vai dar certo, não importa, o meu coração está dizendo outra coisa. Então é aí que nós vencemos. Então Davi tinha um coração que agradava a quem? A Deus. Porque ele via no coração de Davi a certeza das coisas que se espera, sem ver a vitória. Antes ele já foi com a vitória, antes de chegar. Olha o que diz o versículo 37. Vou falar disso que eu falei agora, vou provar isso na Bíblia. 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Veja as palavras dele. Aquele que me deu a vitória com o urso, com o leão, também vai me dar a vitória. Jesus, o Senhor, me deu a vitória. Ele já tinha isso no coração. Entendeu? Ele estava indo para uma guerra, mas já sabendo que ele ia vencer. E quando você está indo para um lugar sabendo o que vai acontecer, você não tem medo, você não está duvidando, você não fica ansioso. Então ele já falava, ele já decretava aquilo. Por quê? Segura aí, vamos em Provérbios, a revelação que nós tivemos aqui segunda-feira, uma das, né, foram várias, Provérbios 3, segura aí, nós vamos voltar aí. Provérbios 3, depois de Salmos, Provérbios 3. Amém? Provérbios 3. Presta atenção agora. Provérbios 3, versículo 5. Marca esse versículo para você ler todo dia, até você entender o que é isso. Provérbios 3, versículo 5. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu e não se apoie em seu próprio entendimento. Presta atenção, irmãos. O teu coração é que Deus olha. Agora, o teu pensamento, para nada serve para Deus, nesse momento. O que é isso, pastor? É que eu não vou voltar segunda-feira, mas eu vou só dar o resumo que eu falei segunda-feira. Irmãos, é que eu mostrei vários versículos e todo mundo viu isso. A fé, ela está alicerçada no coração. Se houver uma dúvida aqui, não importa. Não dê ouvido para o seu entendimento aqui, para o seu pensamento. Porque às vezes o diabo fala, está vendo, você está duvidando. Porque o teu pensamento está dizendo ao contrário daquilo que você quer. Mas se teu coração está dizendo que vai acontecer, que a vitória é sua, então não se apoie no que está o teu pensamento mostrando. Se apoie naquilo que o teu coração está mostrando. Por que ele está mexendo o diabo? Quem está falando no teu pensamento, a dúvida, é o diabo. Foi o que ele fez com Jesus lá no deserto. Jesus tinha certeza do ministério dele, falou, vou acabar com o ministério dele. O coração dele estava firme. O coração de Jesus estava firme. Tanto é que veio a palavra do Senhor, veio, você está com fome? Tá? Então transforma essa pedra em pão. Ele falou, não preciso não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah é? Você gosta da palavra? Vou usar a palavra, Salmo 91. Dará ordem aos anjos, eles te acolherão. Está escrito, tá? Então, se jogue aí que você pode chamar os anjos. Não, não vou fazer isso, porque também está escrito, não atentará o vosso Deus. E assim o diabo vai tentando. Se prostra diante de mim, que eu vou te dar todo o reino. Não, eu não preciso, porque eu já tenho. Eu só vou me prostrar diante do Pai. E quando ele realmente não estava, né? Veja que Jesus passou pela prova da fé. O bombardeio na mente de Jesus. Mas o coração dele ficou firme na palavra. O coração dele estava crendo na palavra. Tem gente que está enfrentando uma batalha, ela tem a fé, recebe a promessa de Deus. Nós vamos ver tudo isso aí daqui a pouco. A pessoa tem a promessa de Deus, ó, você vai ser curado.
está doente. Ó, teu marido vai vir para a igreja. Ó, teu casamento vai ser restaurado. Ah, é? Mas aí o diabo vai fazer de tudo aqui para te mostrar o contrário. Vai falar, vai te mostrar, e não tem jeito, aí olha só. Mas o que vai prevalecer? É o que está no seu coração. O que vai vencer esses pensamentos? As tuas promessas. A palavra que você tem. Vem um pensamento, não está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito. Ah, vem um pensamento mostrando outra coisa, vem uma má notícia, está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito. Por quê? Porque o que tem que prevalecer é a promessa que Deus te deu no coração. Ela é que vale. E se você permanecer nessa promessa, a vitória é sua. Pode ter certeza. Porque a palavra que Deus dá, Ele não volta, irmãos, Ele cumpre. Deus cumpre a promessa dEle, que o Espírito Santo revelou no seu coração, não no pensamento. Lembra da passagem da semeador? Sai o semeador a semear e a semente cai na beira do caminho. Passa a ave, vai lá e come. Então foi plantada a palavra, mas não entrou no coração, o diabo foi e levou. Ficou só na mente. Aqui é o lugar, ficou só na mente. Vai de novo, o semeador semeia, e a semente cai no meio das pedras, e começa a cair, pedra é coração duro. Mas chega uma hora, não tem raiz, ela seca e morre. Pessoa que tem um coração duro. Jogou a semente de novo, e cai no meio dos espinhos, né? E a semente começa a crescer, mas de repente é muito espinho e sufoca a semente e aquela semente morre. São aquelas pessoas que têm a palavra, mas ela está muito preocupada. As preocupações com as coisas do mundo, com os afazeres, com dinheiro, com trabalho, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de meditar, de orar, de consagrar, de jejuar, aquela semente ela vai morrer. Mas aquela semente que foi plantada em terra boa, coração, ela multiplica de 30, 60 até 100 vezes mais. Glória a Deus. Então é essa semente que vai multiplicar. Quando você planta uma semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar o fruto. Então você recebe a palavra e o diabo vai fazer de tudo para sufocar, para que essa semente não nasça, entendeu? Vai fazer de tudo para roubar essa semente, mas se ela está no teu coração, o diabo não pode. E como que ele faz para tirar a semente do teu coração, sendo que ele não tem acesso? Ele planta uma outra semente aqui, e você joga para cá. A fé vem por onde? Ouvir. Então ele planta outra semente. Ele não tentou usar a palavra para enganar Jesus? Ele vai tentar usar até a Bíblia. Amém? O que acontece? Acontece que vem a palavra, aí o diabo planta uma palavra parecida, mas aquela lá não surte efeito. Por exemplo, olha, você vai até conseguir, mas não vai ser tudo não. A pessoa às vezes ela está doente, né? Ela está doente, quase morreu. Aí vem a palavra que você vai ser curado. Mas no meio, vem o médico e fala, olha, você vai sair dessa, só que você vai ter que tomar o remédio pro resto da vida. Quer dizer, tirou, aí você, então tá bom, graças a Deus, né? Pelo menos eu vou viver. Não, mas só que você vai tomar o remédio pro resto da vida. Quer dizer, acabou com a promessa que Deus leu para você, que você ia ser curado. Para quê? Se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. Deus não faz cura pela metade. Eu nunca vi Deus curar e falar, mas só que você vai ter que tomar remédio. Não existe isso. Olha, você vai salvar o teu casamento, mas vai continuar bebendo. Você vai ser feliz, mas vai continuar bebendo. Não, você vai viver bem, mas ela não vai vir para a igreja, ele não vai vir para a igreja. Que adianta viver bem sabendo que o cônjuge vai para o inferno? Você não vai brigar mais com os teus filhos não vai brigar mais com você, vocês vão viver muito bem, mas eles não vão aceitar Jesus. Que adianta? Não consegue vir para a igreja? Não, Deus faz a obra por completo, irmãos. Então, a fé, irmãos, ela não está alicerçada no que eu penso. Então, o que o diabo faz? Quando você tem a palavra revelada,
e você a declara em nome de Jesus, o diabo vai fazer de tudo para tirar essa palavra. De tudo. Como? Plantando uma outra semente. E aquela semente pode ser espinho, ou jogando uma pedra, pedra é palavra, jogando uma pedra na palavra que você tem, uma outra palavra, para quê? Para destruir aquilo que Deus te deu. Então nós não podemos fixar nos nossos pensamentos. Vai vir medo, está amarrado em nome de Jesus, eu vou ficar com a palavra. Você está dando para entender, irmãos? Não se estribe. Vamos ler de novo? Versículo de número 5. Confie no Senhor de todo o seu, então é coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. O seu entendimento pode estar dizendo assim, mas eu acho que esse caso, não, mas o coração está dizendo o quê? Agora, como que eu vou ter certeza, pastor? Como que o meu coração vai ter força, vai ter certeza das coisas? Se tiver uma palavra do Senhor, a promessa. O que é maior dentro de você, a promessa ou o pensamento? Você pode ter lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém? É uma promessa. O que é mais forte? A promessa ou o teu pensamento dizendo, você não tem jeito, não. Não consigo ver isso. Ai, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, mas eu entrego a minha família na tua mão. Tem gente que fala assim, a minha família está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá. Mentira. Essa música eu cantava bastante. Não, está tudo errado. Não é problema de Deus. Não adianta entregar o meu problema para Deus. Eu tenho que ter fé. Fé. Porque Deus já resolveu os meus problemas. Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Hoje a minha esposa estava lendo a Bíblia, nós descobrimos umas coisas novas. Deus revelou umas coisas novas, e eu vou trazer para vocês sobre o sacrifício de Jesus, como é perfeito aquilo que Jesus fez por nós. Eu vou trazer logo, logo. Aí o que acontece? Acontece que nós enxergamos de uma forma, e o nosso coração de outra, não adianta. O coração tem que estar enxergando conforme a palavra. O seu pensamento pode ser até vaguear. Não, de vez em quando o pensamento vem uma dúvida, vem um medo, mas o que diz o coração? Não, o coração está dizendo que é a vitória. Então continue no coração. E o pensamento está paralisado agora em nome de Jesus. Esse pensamento de dúvida é o diabo tentando fazer o que fez com Jesus. Mas Jesus sempre mostrou o quê? A palavra. Não adianta estar amarrado, Satanás, porque está escrito. Mundo espiritual que vale a palavra de Deus. Eu velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Não, mas esse não tem jeito, porque sei lá. Mas está escrito. Entendeu? Porque se você não crê na palavra, o teu coração vai esmorecendo, aquele pensamento vai entrando, daqui a pouco você está com medo, com dúvida, sumiu a palavra que Deus te deu, aí não acontece mais nada. Aí eu dei a semente, mas você apagou ela, você deixou o diabo tirar do teu coração, aí acabou. Volta lá em Samuel 17, versículo agora 38 e 39. 1 Samuel 17, versículo 38 e 39. Diz assim, 38, versículo de 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Irmãos, armas do mundo não funcionam contra os problemas espirituais. Nada deste mundo você vai usar para enfrentar o seu inimigo espiritual. As armas não vêm de homens, não vêm de pessoas. As armas eu vou mostrar para vocês aqui quais são as armas. São 3 armas espirituais que nós temos. Nada do mundo, igreja, não é porque você está na igreja,
Não, nada neste mundo, não é a rosa, não é o sal, não é o sacrifício. Mandaram um vídeo para mim, tem um pastor aí pedindo carro, irmão, para colocar o carro no altar. Você vai dar o seu carro. Está amarrado. Tem tonto que dá. Presta atenção, irmão. Deus que deu o carro para a pessoa, agora Deus vai pedir de volta? Teve um que eu conheço que deu o carro. O pastor falou que se ele desse, ele vendeu o carro, né, e deu tudo na igreja. Deus ia dar 10 vezes para ele. Aí todo dia eu encontrei com ele, assim, andando. E aí, tudo bem? E o carro já veio? Ainda não. Passou uns 3 meses. E aí, o carro já veio? Ainda não. Passou 7 meses. E o carro ainda veio? Ainda não. Vou fazer um financiamento, comprar outro. Teve que fazer financiamento. Eu acho que Deus vai fazer negócio, irmão. Eu acho que Deus quer dinheiro. Claro que nós temos que ofertar, dizimar, mas ficar revoltado, revolta. Que revolta? Isso é do diabo. Ira é do diabo. Espírito de ira, irmão, é do diabo. Revolta é ira, é ou não é? Você tem que ficar revoltado com os seus problemas. Que revoltado, irmão? Jesus já resolveu o meu problema. Eu não tenho que ter revoltado. Eu tenho que crer na palavra que aquilo acaba, desaparece. Eu não tenho que ficar revoltado. Ai, que meus problemas. Eles fazem isso para as pessoas fazerem o que eles querem, né? Manipulação. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu nunca vi ninguém ficar revoltado, que nem eles falam. Eles acham a revolta, que Abraão revoltou, que Moisés... Eu nunca vi a revolta. Né? Eu nunca vi. Eu vi santidade, eu vi obediência à palavra do Senhor. Mas, cada um, né? Não lê a Bíblia. Voltando aqui, então, versículo 40. As armas são... Quais são as armas, pastor? Primeiro, em seguida pegou o seu cajado. Eu vou ler, depois eu volto. Escolheu no riacho 5 pedras lisas. Colocou na sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, ou funda, né? Quase um estilingue, aproximou-se do filisteu. Então foram 3 armas que Davi usou. Qual que foi a primeira? Cajado. Segunda, 5 pedras. Terceira, alforje de pastor. 3. O que quer dizer a primeira? Cajado. O cajado, ele representa o quê? A repreensão. Todo pastor, ele tinha um cajado para chegar nas ovelhas que estavam querendo sair fora, né? E puxava. Não tem uma argola assim, meia argola na ponta do cajado? É para pegar no pescoço da ovelha e trazer para o caminho. Tá certo? Então, o que cajado representa? É você estar andando no caminho, na palavra. Você nunca vence o diabo, o seu inimigo, se você estiver fora da palavra. O cajado traz você para o caminho. Por isso que o Senhor é teu pastor. Quem que é o Senhor? Jesus. Quem que é Jesus? A palavra. Então você nunca consegue tirar o diabo se você está obedecendo ele. Se você obedece ele, você é dele. Você só consegue enfrentar o diabo quando você realmente for do Senhor. Então ele pegou o cajado, revelação, representa o quê? A pessoa que está no caminho certo, aquela que está debaixo da autoridade do pastor, aquele que se coloca debaixo da autoridade que é Jesus, e na terra o pastor, aqueles que têm a cobertura, porque se você está fora do aprisco, né? Se você está fora da palavra, se você não concorda com a palavra, você não tem a cobertura espiritual do pastor. E esse pastor não pode transferir para você a palavra. Você não entende o que eu prego. Só entende a palavra que eu prego aquele que está sujeito à autoridade. Porque a ovelha ouve o seu pastor. Tem gente que fica, cada dia vai numa igreja. Cada dia, foi convidado. Para quê? Não tem pastor? Está precisando do quê? Tem gente que vai, porque está precisando do quê? Não tem alimento? Então vai. Quantos pastores você tem? Tem gente que tem uns 10. Só falar que vai vir um pastor que revela, tira não sei o que lá, tem gente que vai. Quer dizer, essa pessoa é uma ovelha sem pastor. Nunca ela vai ter a palavra do Senhor.
Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, sujeitai-vos aos vossos pastores, porque ele tem cuidado da sua alma. Ele que vai prestar conta da sua alma para Deus. Cadê tuas ovelhas? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Todas? Todas. Então tá bom. Não, aquelas lá não deram ouvido. Os bodes não deram ouvido. Ah, então o bode vai para o inferno mesmo. O bode é do inferno. As ovelhas todas vêm. Então o que é o cajado? A pessoa que está na palavra submissa ao pastor. Pedras, 5 pedras. Pedras lavadas, pedras lisas, lavadas do ribeiro. Ou seja, a pedra quer dizer palavra revelada, limpa, sem sujeira, sem contaminação, que é as promessas que Deus te dá. Você não vence o inimigo se você não tiver promessa do Senhor. Tanto é que ele pegou a pedra da onde? Ele não pegou pedra cheia de terra, suja. Ele pegou pedra da onde? 5 pedras do ribeiro. Ou seja, elas estavam limpas. Pedra representa na Bíblia a palavra de Deus. Rocha. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra. Jesus é a palavra. Jesus é a pedra angular da igreja, a Bíblia diz. Então são 5 revelações aqui. São as promessas que Deus te dá, que não tem contaminação nenhuma, elas são puras. E se você tem ela, veja, somente uma pedra limpa consegue vencer o diabo. Somente a palavra revelada pela boca de Deus pode destruir o inimigo. E tem gente que vai buscar pedra contaminada, pedra revelada, palavra revelada pelo homem, contaminada. O homem falou aquilo lá porque sentiu vontade. Eu pego aqui a igreja hoje, do jeito que está aqui. Do jeito que está aqui. Reunião do que hoje? Espera aí, irmão. Olha, irmãos, tem 3 pessoas aqui que estão enfrentando um problema na vida sentimental. Quem que é essas pessoas? Fique de pé. É você mesmo. É fácil, irmão. Você está numa reunião de família. Está com problema do quê? Você está numa sexta-feira, reunião de cura. Irmão, se eu estou com 100 pessoas numa igreja, 40% problema financeiro, 30% sentimental familiar e o resto é saúde. Isso é a lei da probabilidade, irmãos. É mesmo. Você é mulher, que o pastor fica de olho, entendeu? Quando fala, a pessoa sempre se mexe. Ela sente, sabe? Quando você fala do problema da pessoa, porque a pessoa está lá esperando. Isso é tudo psicologia, irmão. Não tem nada a ver de revelação. A pessoa, quando ele fica de olho, às vezes tem uns que até sai do lugar e fica olhando. E quando eu falo, você que está com problemas, a pessoa ela se mexe, ela dá um tique, que a pessoa vê, é aquela lá. É você, meu irmão, você está passando por isso, tá ou não está? Irmão, os caras praticam isso. Os caras praticam muito para chegar. E o povo pensa que é revelação de Deus. Não tem nada de Deus. Deus revela pela palavra. Não pode ter contaminação do homem. E outra coisa, tem uns que entram até no Facebook para saber. Eu já coloquei o vídeo aqui do Facebook, né? O pastor, até o nome errado, ele não entendia o nome, ele falou errado. Eu tenho esse vídeo, se vocês quiserem eu passo para vocês. O pastor revelando, aí o cara mostrava o Facebook. O nome da cidade colocaram errado, falou, você que é da cidade e tal, você perdeu teu pai, né? Faz 2 semanas, lógico, ela colocou lá luto. Eles entram no Facebook da igreja, toda igreja agora tem um Facebook. Ficou mais fácil ainda fazer revelação, irmãos. Mais fácil ainda fazer revelação. Amém? Agora, e tem uns que não, que tem pacto com o capeta mesmo, que descobre coisas que não tem como, não é pelo tique, é porque realmente o capeta fala para ele. Mas isso não existe, Deus não faz dessa maneira. Deus faz através da palavra. Então, a palavra ela não pode ter contaminação, irmãos. A palavra ela só pode vir da boca de Deus. Claro que o pastor está pregando, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa ouvir, mas o Espírito Santo fala, opa, isso é comigo. Entendi. Esse entendimento que você está tendo de uma coisa que... O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos... Então esse conhecimento que você tem, que se chama revelação da palavra, é Deus falando para você. Outra coisa que ele usou,
O que ele foi? Afunda. Afunda. O que você precisa para atirar a palavra? A sua boca. Você precisa decretar a palavra. Não adianta eu ter a pedra. Se eu não, o que Jesus fez para o diabo? Está escrito. Está escrito. Qual foi a palavra que Deus revelou? A palavra que Moisés veio aqui e falou: Jesus, eis que Deus manda dizer para você. Foi isso? Foi isso que? Não. Ele disse que a palavra que venceu o diabo, ela era aquela que estava o quê? Escrita. Não tem outra palavra a não ser aquela que está escrita, irmão. É essa palavra. E quando eu tenho ela que está escrita, eu tenho que jogar ela no mundo espiritual. Olha aqui, Satanás, você está amarrado porque está escrito. Sai a palavra. E a palavra vai bater aonde? Na testa. E aonde ele guardou essa palavra? Ao alforje do pastor, teu coração. Ali só tinha pedras limpas. No teu coração. A promessa tem que estar no teu coração. E você vai pegar essas promessas e quando vier aquela dúvida, está escrito em nome de Jesus. Vem uma dúvida de novo, vai jogando, vai jogando. Essas palavras, elas têm poder, porque saiu da boca não saiu da boca do homem. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor Jesus.